Podcast Confecção que dá certo. Oferecimento Nacional Têxtil, criando a moda junto com você. Mais uma semana, né? Estamos com mais uma semana. Acho que da segunda temporada que a gente estava conversando aí, eu acho que esse é o terceiro episódio, né? Da segunda temporada, terceiro episódio. Sim, sim. Né? E lembrando que 2025 promete. Temos muitas coisas novas aqui para os nossos ouvintes da CBN. Aguardem que tem muitas dicas e direcionamentos para que vocês evoluam no dia a dia. Exatamente. Um programa com oferecimento da Nacional Têxtil, né? Que é o nosso grande incentivador e patrocinador desse programa. E nós, especialmente para os ouvintes da Rádio CBN Caruaru, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês, pela audiência. E eu, Romildo Pereira e Érico Freire, somos anfitrião desse programa. E junto com a Nacional Têxtil, que eu queria que Érico falasse um pouco da Nacional Têxtil. Lembrando que a Nacional Têxtil é o maior fornecedor de malhas aqui para o nosso polo de confecções do Agreste. Está presente na região há mais de 32 anos e a gente fabrica algodão, suplex, malha UV, fio tecido. Temos 14 produtos diferentes, 14 malhas e isso com foco diretamente para aqui, para o polo de confecções do Agreste. Então vem para a Nacional Têxtil, que é quem mais fabrica malha e quem mais vende malha aqui no polo de confecções do Agreste. E o mais importante de tudo isso, além da qualidade, né? Que é já testada e aprovada por toda a região, já é uma empresa daqui, da nossa terra, o mais importante de tudo. E hoje vamos falar um pouco aqui sobre a inteligência artificial na indústria, né? Especialmente, como esse programa é voltado para a indústria de confecção, a gente vai falar da inteligência artificial dentro da indústria e da confecção. Estamos hoje com um convidado especial, direto de Recife, para aqui, para nossa capital do forró, né? Falando sobre esse assunto, o Hamilton Matos. Hamilton Matos, ele é consultor de marketing e de inovação do Grupo ARA Nacional Têxtil, não é isso? Isso, também participamos lá, estamos junto aí com vocês já há um bom tempo. Né? O Grupo ARA, para os nossos ouvintes, só para ficar sabendo, é o grupo que detém a marca Nacional Têxtil, que detém uma das empresas do grupo. E Hamilton é o consultor de marketing desse grupo. Então, Hamilton, para começar já, seja muito bem-vindo. Agradeço mais uma vez, que essa é a segunda vez que o Hamilton está participando do nosso programa, né, Hamilton? Isso. E ele também foi um dos idealizadores do programa, também nos ajudou a montar tudo isso aqui. Incentivadores, né? Para que houvesse esse espaço de troca de conhecimento que é fundamental. Exatamente. Né? Então ele está pela segunda vez aqui. Da primeira vez falou sobre Marketplace, não foi falando sobre Marketplace, agora ele vai falar sobre inteligência artificial, que é especialista nesse assunto. E eu queria começar justamente que você definisse um pouco o conceito de inteligência artificial para a gente. Parece complicado, né? Mas a gente pode dizer que é extremamente simples, né? Até porque o momento que a gente vive é o que a gente chama da linguagem natural, né? Então, inteligência artificial é você ter um gêniozinho ao seu lado para poder agilizar as suas atividades, sejam elas pessoais ou profissionais. Isso. Queria deixar aí o nosso amigo Érico, pai, que a inteligência artificial, meio que ela chegou para ficar, ela gerou aquele medo, vamos ter muito desemprego, como é que vai funcionar as criações, a parte da produção, mas hoje acredito que está naquela calmaria, todo mundo entende que, de fato, a inteligência artificial só ajuda, inclusive a gente, no marketing da Nacional Têxtil, a gente utiliza bastante, inclusive nas criações. Isso. E queria saber, Hamilton, para os nossos ouvintes aqui, quais são os benefícios que a inteligência artificial pode trazer para nossas fabricações, para nossa confecção. Interessante. Primeiro pegar esse primeiro gancho que você trouxe em relação ao receio, ao medo, né? Ou seja, a inteligência artificial ela não vem para substituir, ela vem para potencializar, né, e melhorar a produtividade e a qualidade do que a gente faz. Então a primeira premissa é essa. Obviamente que a gente, no seu avanço e que está sendo muito rápido, ela vai sim substituir algumas atividades que são repetitivas, que de fato não vale a pena a gente estar fazendo. Então ela está ali também para melhorar a automação dessas atividades, mas principalmente é melhorar a produtividade do negócio em vários setores, em todos praticamente, né? E a questão da qualidade.
além desse desafio que já a gente falando do desafio que é hoje, e nós temos a utilização da inteligência artificial na indústria, esse é o maior desafio, que as pessoas pensavam justamente nisso, que ele ia substituir o humano. Não, ele vai facilitar, né, o trabalho do humano, onde vai diminuir mais ou então eliminar a repetição de refazer o processo, né, a coisa. Então, assim, para a utilização dela hoje na indústria, quais são os desafios que hoje se enfrenta para ter isso funcionando bem dentro da instituição? Então, perfeito. Vamos entrar agora que a gente fica meio na conversa conceitual, né? Mas o que é isso aí de fato, prática, né? Na prática, né? Se a gente pegar qualquer atividade que a gente tenha na nossa indústria, vamos pegar na confecção. A gente começa primeiro num processo criativo, né, da gente identificar as nossas tendências, da gente encontrar alguns modelos, a gente discutir o molde, desse molde a gente ver tamanho, começar a discutir também qual deve ser o melhor aproveitamento, que tipo de malha a gente vai estar utilizando, questões de cores, depois entrar na questão do custo, né, analisar o custo, analisar como isso aí vai ser impactado, auxiliar no uso das planilhas. Então, em todo esse processo a gente vai poder utilizar a inteligência artificial. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo que a gente coloca primeiro, a gente se expor a esse conhecimento, né? Então, a gente está disposto a entender os fundamentos da IA, que a gente tem uma IA que a gente chama de Machine Learning, que ela já está há muito tempo com a gente. Por exemplo, é aquela inteligência artificial do Netflix, que adivinha o filme que a gente... Se eu gosto disso, você também vai gostar daquilo. É o que as pessoas falam de algoritmo. E o algoritmo, ele está em todos, mas são os algoritmos diferentes, né? Que a gente fala, a gente tem o da Machine Learning, que é esse que trabalha identificando padrões, e a gente tem esse novo, que eu acho que esse é o novo, que é o tema que a gente pode explorar bastante, que é a IA generativa. Que ela, de fato, ela tem um uso geral, por isso que ela pode nos apoiar em várias operações. E a gente tem alguns nomezinhos famosos aí, né? Vamos falar do ChatGPT, vamos falar do Gemini do Google, né? Tem o Copilot da Microsoft. A gente começa a ter vários nomes que são modelos e ferramentas que vão resolver essas questões. Tem o que gerou o burburinho, que foi da China agora, que é o concorrente do ChatGPT. Perfeito, o DeepSeek. Né? O DeepSeek chegou aí, disseram que da noite para o dia mudou todo o contexto, né? E aí eu já trago uma atenção, né? No mundo da IA não tem melhor e nem pior. Imagina o seguinte, como eu falei no começo, é um gêniozinho te ajudando. Então, os modelos, eles simulam a inteligência humana. Então, imagina que é um modelo de inteligência que está ali para te apoiar. E cada uma delas tem uma característica. Então, você tem que saber utilizar, como você tem uma equipe, você tem que saber utilizar o melhor de cada um. Então, não existe a melhor ou a pior. Então, a DeepSeek, por mais que chinesa, cria, obviamente, o burburinho para chamar a atenção, mas é um excelente modelo que debaixo dela tem vários outros modelos e que vem para compor o arsenal que a gente vai ter hoje junto com o OpenAI, junto com Microsoft, Google, etc. Bem, nossa região aqui, o foco é custo e benefício. Produtos com qualidade e custo acessível. Qual é a interferência da IA dentro do custo da produção? Aí a gente vai ver exatamente os dois desafios aí, né? A IA pode ajudar a gente muito a fazer análises. Então, aí de novo, é importante que as pessoas que estão nos ouvindo, elas estudem os modelos e ferramentas para elas poderem ter a consciência e o conhecimento de como utilizar, por exemplo, dados sensíveis. Então eu vou pegar uma planilha que tem um comparativo de custos de matérias-primas ou mesmo uma simulação de preço e eu vou poder utilizar a IA para fazer isso? Sim. Você pode utilizar, vou usar aqui um exemplo, um ChatGPT ou até um DeepSeek, por exemplo. Você pode colocar sua planilha lá e gerar análises para saber onde você está perdendo, onde você está ganhando. Né? Isso remete ao quê? Primeiro, eu tenho que organizar minha informação, que é uma coisa que as pessoas hoje elas acabam deixando de lado. Como você organiza a sua informação. Se você tem a informação organizada, a inteligência artificial generativa adora algo que esteja organizado para que ela possa comparar, gerar cenários, ou seja, ela trazer o melhor, que ela vai ser o gêniozinho pensando exponencialmente, né, naquilo que a gente quer encontrar uma resposta, uma tendência. Então, só nesse exercício que a gente fala, você consegue encontrar novos caminhos para aquele trabalho que você estava fazendo. E reduzindo o custo, que é o principal que nossas confecções aguardam. Sempre. Então, se você tem a sua planilha bem organizada, você tem seus números bem mapeados, você traz um modelo de IA, aprende a usar a ferramenta, que, como eu falei, é muito simples o uso, é linguagem natural,
né? Ou seja, o teu programador é você saber dar um bom comando, né? A gente fala, um termo que se vê muito na IA é prompt. Como você faz um prompt? Puxa, como é que você treina a tua equipe? Como é que você passa uma instrução? Se você tem a capacidade de passar boas instruções, você vai usar muito bem o teu modelo da IA. A resposta vai depender da pergunta. Total. Se perguntar de forma correta, a resposta vai ser objetiva e clara. Se perguntar de forma errada, vai vir algo diferente. Diferente do que você imaginava. E não é nem só a forma, porque o pessoal daqui da região tem muito problema com precificação. Né? Então, além do custo para a empresa, que já diminui, né? Fazendo essas pesquisas com o auxílio da inteligência artificial, ainda tem a questão do fazer a precificação de maneira mais exata, né? Que hoje é uma dificuldade. Todo mundo aqui na região tem essa dificuldade de precificação. Isso é um assunto que a gente também quer falar aqui, quer tratar aqui para mostrar às pessoas da maneira certa de fazer. E agora com a inteligência artificial isso fica mais simples. Né? Tem porque assim, a gente está num processo muito evolutivo e muito rápido. Então, a gente sai do prompt, que é a gente dar uma instrução, né? E essa instrução sempre que a gente, né, o que eu falo, uma regrinha muito básica. Primeiro defina um papel para IA. Então, por exemplo, você é meu analista financeiro de custos especializado em matérias-primas para confecção. Aí você traz o contexto. Aí o contexto é que tipo de produto eu faço, que tipo de malha eu utilizo, que mercado eu quero atender, esse é o meu contexto. E aí eu peço uma tarefa. Então, me analise dentro dessa planilha qual é o melhor custo que eu vou ter. Isso é um conjunto de instrução, é um prompt que a gente fala completo, né? Só que agora o que a gente começa a ter? Os assistentes, que o assistente é o seguinte, se eu uso muito esse prompt, agora eu posso deixar ele organizadinho e criar um assistente para ele só ser especialista nisso. Então, quanto mais eu perguntar para ele sobre isso, ele vai começar a aprender. E a gente vai chegar agora, já estamos na próxima etapa, que são os agentes. Que aí os agentes já podem, por exemplo, entrar na internet, fazer uma pesquisa de preço automática e me dar um relatório. Lembrando quem está nos ouvindo, confeccionista ou não, comece a utilizar a inteligência artificial, ChatGPT, tem vários outros. Então, eu sei que tem o Google que termina sendo o padrão, todo mundo consulta e pesquisa lá. Mas a minha dica para quem está ouvindo, comece a utilizar qualquer IA, qualquer inteligência artificial e vá se familiarizando, perguntando coisas do cotidiano, que de fato isso aí é um caminho sem volta. Hoje, praticamente, acho que 80% das minhas consultas já não é mais no Google. Exato. É no ChatGPT. Exato. E poderia ser em qualquer outro. É porque esse é o que já está instalado no meu celular. Mas acho que esse é o caminho sem volta. E também aqui pode contar, nossos ouvintes, confeccionistas da região, pode contar aqui conosco, que nós vamos também ajudar, a gente vai trazer esse assunto outras vezes. A gente pretende fazer workshop, né, sobre esse assunto para trazer, porque ainda é um tabu. É um tabu para muita gente ainda. Então, a facilidade hoje de a gente ter acesso a isso é importantíssimo. E às vezes você tem, mas não sabe como fazer, como utilizar de maneira correta. Mas, continuando essa questão de relação, e a relação a gente trabalha com dados, a inteligência artificial trabalha com dados. Como é a prevenção desses dados, já que a exposição é muito preocupante? Na inteligência artificial, como funciona a prevenção desses dados? É importante, sim. É fundamental, e aí eu acho que pega o gancho aqui no que o Érico comentou, que a primeira coisa comecem a usar e se exponham ao tema. Que eu falo hoje, a gente vive num momento que assim, o volume de informação é muito grande. Então, não tem aquela história de eu vou ler um livro, vou ler um manual, depois de eu ler o manual eu vou entender. É também, né? Porque a informação está espalhada por aí. Então, assim, para quem está nos ouvindo, eu sempre falo o seguinte, anotem palavras-chave. Se tem uma coisa que é para a gente se lembrar do Google lá do passado, anotem palavras-chave e usem a sua IA preferida para explorar. Então, por exemplo, eu falei aqui de prompt. Então, registrem aí, PROMPT, né? Prompt. Né? Registrem assistente de IA, agente de IA. Vão guardando esses termos, né? ChatGPT, Gemini, Google. Vão guardando esses termos e comecem a pesquisar sobre eles e o aprendizado vai vir. Nesse aprendizado vai vir exatamente o conhecimento para a gente poder lidar com sigilo e privacidade. Né? Porque hoje o que a gente tem disponível está na nuvem. Né? E aí vem outra questão cultural nossa também. Sempre usa o grátis. Né? O grátis, o produto é você. Então, assim, se você quer usar de forma profissional, escolha uma boa ferramenta, assine essa ferramenta. Por exemplo, lá no ChatGPT, a gente tem uma versão que ela é sem disponibilidade de dados para treinamento.
Então, ela garante o sigilo daquilo que eu estou conversando, né? Se não, eu posso usar técnicas básicas, ou seja, eu não vou colocar na minha planilha nenhum dado sensível que relacione aquele número com o meu CNPJ, com o meu CPF, com algum dado que faça uma correlação, né? Então, existem meios da gente criar uma base, mas o mais seguro é o seguinte: escolham a sua boa ferramenta, assinem para poder usufruir o melhor de tudo, incluindo a tua defesa de privacidade. É importante o que a Milton falou, até Romildo, para os ouvintes também entender. Normalmente essas ferramentas grátis, a contrapartida para ser grátis é o dado digitado lá, ele se torna público. É o que a Milton acabou de falar. Não, eu vou te dar uma ferramenta grátis, você vai fazer o que você quiser com ela. A contrapartida minha, de como empresa liberar, é que esse dado é meu. Eu faço o que eu quiser, eu posso compartilhar, Então, assim, é importante, de fato, se tiver informações sigilosas, que pegue uma ferramenta e assine. Pode ser uma assinatura mais simples, que essa assinatura simples vai garantir que aquele dado ali não fique sem sigilo. Então, é isso que é importante entender, sempre ler as cláusulas, que tem a mais simples, que pode estar liberando ainda, e no ChatGPT tem a versão, por exemplo, a Plus, só para ilustrar, né? Sim. Você tem a simples, a grátis, que o teu dado está disponível, né? Que a gente até brinca antes, o Google sabe o que você quer, a inteligência artificial sabe o que você pensa. Então, assim, é uma dimensão diferente, né? É a então, evolução, né, da coisa. Quando você vai para a versão paga, aí você vai ter as versões, por exemplo, a Plus, ela ainda entrega o dado para treinamento, a Team, ele já é de uso corporativo e ela já trava, né? E o que a gente está vendo também, e o processo anda muito rápido, por exemplo, o DeepSeek mesmo. Qual foi um dos pontos que chamou a atenção do DeepSeek? Foi que alguns modelos que ele tem, eles conseguem rodar, por exemplo, em computadores que você tem uma placa de NVIDIA para game. Então, vê só, em vez de você rodar aquela IA na nuvem, compartilhando dados, você rapidamente vai poder colocar na tua indústria um computador ou um servidor com a tua IA preferida lá dentro para poder ter sigilo total daquilo que está sendo trabalhado. Então, isso também já está chegando disponível. A gente não vai ter uma IA só rodando no cloud ou na nuvem. Você também vai poder ter uma solução dentro de casa. Um IA particular. Total, né? Muito bom. E continuando aí esse assunto, porque é bem extenso, viu? Até eu me estou tirando um monte de dúvida aqui também sobre inteligência artificial. Mas continuando nisso aí, eu ia lhe perguntar os tipos hoje de inteligência artificial que beneficiam hoje a indústria. Quais são que você indicaria, levando em consideração o que você acabou de falar, que é a questão do sigilo, que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, é o sigilo, né? As pessoas ficam com receio de usar para não ser exposto, de alguma maneira ser exposto a seus dados. Então, falando nisso aí, quais são hoje indicadas para uma indústria de confecção que você pode sugerir aí para a gente? Então, vê só, tudo vai para os algoritmos, vai para as grandes bases de dados. Então, essa questão do sigilo também, ela não é uma coisa para a gente ficar desesperado com isso. Até porque, vê só, hoje, boa parte dos nossos dados estão em algum data center na nuvem em algum lugar. É a nossa conta bancária, o nosso exame médico, ou seja, os nossos dados hoje, eles estão relativamente disponíveis, né? A inteligência artificial, ela tem as boas ferramentas, né? Todas elas têm um amparo do sigilo. Então, da mesma forma que eu estou colocando uma planilha no Google Drive ou no SharePoint da Microsoft, eu estou colocando uma informação lá na OpenAI, ou seja, aquilo ali tem o seu nível de cuidado da informação. O que é comportamento? Puxa, se eu puder, que eu falei, não relacionar aquela pesquisa com um dado sensível para ver um cruzamento e saber que aquela pergunta é de Beltrano ou de Cicrano, esse é um comportamento que a gente sempre recomenda, né, para você poder utilizar algumas IAs, porque também o que é importante? Testem, é importante testar várias, porque é modelo mental, é a forma como a gente pensa. Então, assim, pode ter uma que se adequa mais a você, de repente ao Google, de repente ao ChatGPT, de repente ao DeepSeek. Então, assim, você tem que testar, né? Ok. Não tem perfeição. E talvez a própria IA ela tem o tempo de maturidade, que ela vai aprendendo com as suas perguntas e seus raciocínios, você vai criando aquela inteligência. Então, talvez tem que ter um certo tempo para que você escolha, essa aqui é ruim, essa aqui é boa. Talvez seja um IA boa e você teve pouco tempo para usar, de utilização. E nós estamos na época mesmo de testar, né? Porque
embora seja uma ferramenta super, mega inovadora, mas para muita gente ainda é uma novidade. Então é preciso testar para poder usar, né? Porque para ter a confiança e a credibilidade para você confiar naquilo e usar. Né? Porque é o mais difícil, principalmente aqui nessa região, é justamente isso. As pessoas estão acostumadas com o dado anotado, aí quando fala inteligência artificial já acha que vai ser uma coisa que vai ficar exposto, aí já fica preocupado e termina assim, deixando isso para outra oportunidade de ocasião, que é como o Érico mesmo levantou. É uma ferramenta hoje que está sendo usada. E para quem? E a gente precisa se especializar nisso para poder evoluir. Porque quem não evoluir com isso aí, porque é uma coisa que veio para ficar. Não é isso? Então. Tem um exemplo, Romildo, que aconteceu essa semana com a gente lá no nosso marketing. A gente está precisando fazer uma peça publicitária, onde normalmente é uma peça que ia demorar umas 24 horas a 48 horas para ficar pronta. Terminou que a gente, por curiosidade, nossa Érica, coordenadora do comercial, utilizou o ChatGPT para fazer essa consulta e a peça veio pronta. Em alguns segundos a gente já utilizou a peça e ficou pronta. Então isso aí ganha agilidade. Era uma ação que a gente demoraria 24, 48 horas, foi questão de segundos, ficou pronta. Isso vai causar um impacto gigantesco no setor produtivo. No programa a gente vai trazer a Érica, que está aqui nos bastidores, para explicar como ela fez isso aqui para os nossos ouvintes da CBN. Aí a pergunta, Milton, quais são os impactos da inteligência artificial no nosso processo produtivo? De quem usa e quem não usa? Assim, eu acho que exatamente como vocês colocaram aqui. É inevitável e reversível. Então, assim, não tem opção. Quanto mais rápido entrar nesse uso, melhor. Quanto melhor você tiver conhecimento, quanto mais rápido você aprender, com mais segurança você vai usar para você dominar a tecnologia e não ser dominado por ela. Né? O ser dominado por ela não é uma IA que vai substituir você, mas como o Érico colocou, é alguém que domina a IA que vai te substituir a tua posição, a sua empresa, o seu negócio. Então isso é inevitável, é irreversível. A tecnologia está andando forte nesse ponto. Nesse aspecto criativo, aí eu trago um viés aqui, que eu sou otimista, né? Eu só vejo coisas boas, porque é o seguinte, ainda mais na moda, na confecção, existe um conceito que está dentro da IA que a gente chama de multimodalidade. Então, antes, o que a gente tinha no ChatGPT? Logo no início, eu escrevia um texto e ele me dava uma resposta. Aí, de repente, a Érica descobriu que agora ela escreve um texto e aparece uma imagem. Daqui a pouco, essa imagem, junto com o texto, já me gera um vídeo. Desse vídeo com o texto, já me gera uma música. Então, em um dia, eu criei minha coleção, eu fiz a campanha dessa coleção, criei o jingle dela e agora eu vou fazer a veiculação. E aí você vai falar, isso vai substituir a agência ou o cara da criação? Não, na realidade, primeiro, todos nós somos criativos. A IA só floresce isso. E você vai gerar outras potencialidades. Porque, na realidade, os parceiros do ambiente de comunicação, eles também dominando, eles vão participar disso. Porque você, em vez de fazer uma campanha, você vai poder fazer o quê? Que é o sonho da moda, personalização. Então, a IA pode gerar para a gente rapidamente o sonho da personalização com criatividade e qualidade. Mais um benefício, né? E em relação, a gente tem, assim, quando a gente chega nessas indústrias aqui, eu mesmo que trabalho com elas, eu vejo a dificuldade que é para se ter dados para se tomar uma decisão. Na tomada de decisão do gestor da indústria de confecção, onde a IA entra na utilização disso, para ter a tomada de decisão, para ter mais exatidão no que eles estão resolvendo ali e tomar a decisão exata com o auxílio da inteligência artificial. Quem está preparado, quem tem o seu RP, quem tem os seus dados organizados, quando colocar a aplicação de uma inteligência artificial, seja ela qual for, os resultados vão ser quase que imediatos. Quem não tem essa tua base de dados organizado, vai ser aquele que fica reclamando. Eita, eu até tentei uma IA aqui, mas não deu certo, ela não responde o que eu quero. É que ela não faz milagre, né? Exatamente, porque vê só, a IA não responde nada por você, é você ali. É você com o teu, que eu brinco, com o teu segundo cérebro, né? Você agora tem um outro cérebro muito mais potente do que o seu para atividades específicas, né? Porque tem várias questões, né, de consciência ainda, que está se discutindo, que é outro tema aqui. Mas, assim, ela potencializa várias habilidades que a gente tem. Agora, tanto que a gente até traz, mas tecnologia é coisa de jovem, né? Normalmente, até então, você colocava a pessoa mais jovem da sua empresa para usar uma nova tecnologia.
A inteligência artificial, ela é ao contrário e também, né? É também porque também é uma ferramenta de um jovem que tem mente aberta para assimilar rapidamente uma nova tecnologia, né? Mas é principalmente para quem tem mais idade. Porque o que a inteligência artificial precisa? De contexto, conhecimento, sabedoria. Quem sabe fazer a melhor pergunta? É quem tem menos experiência ou mais experiência? Então, quando as pessoas se despertarem com isso, falar assim, rapaz, eu tenho 40 anos de mercado. Cara, você com uma IA, você vai conquistar o mundo. Com certeza. Exato, meu querido. O bate-papo tá bem legal aqui. Ela ainda não olhou para mim, então tá tudo certo. Tá bem legal aqui. Cada vez, a gente faz uma pergunta, aí tem outras perguntas que fazer, mas dentro dessa mesma pergunta, essa resposta que você dá, já vem uma outra pergunta. Então eu queria saber agora, pegando o gancho de tudo que você falou aí, exemplos, você falou de tipos de inteligência artificial, mas hoje numa indústria como a Nacional Têxtil, que é imensa, tem uma alta escala de produtividade, o que é que vocês usam lá na Nacional Têxtil como a inteligência artificial? Qual é o modelo de inteligência artificial usado numa indústria como a Nacional Têxtil? Na verdade, o Hamilton pode falar no grupo. Na verdade, como o Romildo ele atua no todo o grupo ARA, que o grupo ARA é composto por o Samoa, o Polinésia, a ARA Agro, que é em Petrolina, que é a plantação de uva, a parte do empreendimentos, a fazenda solar, a hidrelétrica, a ARA Têxtil, que é a detentora da Nacional Têxtil. Então, assim, no grupo ARA, como é a utilização do IA? Então, aí até por ser uma tecnologia bem inovadora e recente, você tem várias iniciativas. Inclusive, esse ano 2025 é um ano bem voltado para alavancar essas iniciativas. Então, você vai pegar tanto na hotelaria, que a gente tem basicamente um grande volume da nossa venda digital. Sempre foi lá, né? O resort, e a gente está indo para o segundo resort. Então, que é o Samoa, que fica em Muro Alto. Exatamente, que é o Samoa Beach Resort em Muro Alto, que agora, em julho de 25, a gente inaugura o Samoa Villa Resort, que vai ser um outro empreendimento aí de primeira para quem aqui trabalhou, vendeu, bateu a meta da confecção, bora passar umas férias ali com a gente em Muro Alto. O melhor litoral do Brasil. Vou levar meu currículo para a Nacional Têxtil. E lá, por exemplo, a parte de análise de dados, a gente utiliza a inteligência artificial. Em toda a parte de geração da área de marketing mesmo, né? A gente tem os times, né, utilizando, compartilhando, criando assistentes especialistas em determinados tópicos. E aí você compartilha o teu conhecimento. Vamos supor que a gente tem lá, a Poli está se especializando na hidrelétrica, ela precisa compartilhar aquela informação com outra pessoa. Antes eu explicava, agora eu posso construir o meu assistente e eu empresto o meu assistente para aquele outro meu colaborador para ele prosseguir aquele conhecimento. Na fazenda, estamos já desde o ano passado com os drones, com visão computacional, que está auxiliando muito no processo de qualidade de colheita. Né, e também já está com projetos rodando lá desde a área agrícola, na área hoteleira, né, nessa parte mais de dados, né, na área de back-office do escritório também, e olhando aí para várias iniciativas. Né. Na área industrial em breve, né, aí são situações um pouco mais robustas, né, mas ela está, que a gente chama a IA, outro termo para todo mundo anotar, pervasivo. Ela surge. Né? É como no WhatsApp, num dia você estava à tarde, não apareceu uma bolinha rodando no WhatsApp, aí você falou, rapaz, o que é isso aqui? Isso é a capacidade da IA, ela é pervasiva, ela aparece para você, ela vai aparecer no teu e-mail, vai aparecer dentro do teu equipamento, então o que cabe a gente é conseguir conhecer para coordenar. Fizemos um podcast aqui com a WebPeak. O WebPeak é um RP que é muito forte aqui na região. E eles já estão falando que, de fato, o plano para 2025 é, dentro do RP, já incluir a IA para estar auxiliando no dia a dia. Então, assim, futuramente, tudo vai ter IA. Tudo. Então, assim, não tem o que se fazer. E lembrando que é algo que só vem para ajudar. Não é, meu Deus, vai chegar aqui a IA, vai atrapalhar a minha vida. Não, ela vai lhe auxiliar. É um assistente virtual que vai lhe auxiliar no seu dia a dia, responder perguntas, dúvidas, auxiliar o trabalho, facilitar as tarefas do dia a dia. E aumentar a produtividade, né? Com certeza. E reduzindo o custo. Exatamente. E a gente falando de inteligência artificial, né, como a gente está falando muito aqui, se fala muito em dados, né? Como ter qualidade de dados para utilizar a inteligência artificial?
O bom vamos falar da nova tecnologia, dessa nova geração, né? Sendo bem simplistas aqui, que os técnicos não nos coloquem regras, né? Mas, por exemplo, a gente tem a Machine Learning, que ela tinha ali uma visão bem, vamos chamar assim, mais binária, né? Mais bidimensional, vamos ser corretos. Então, ela precisava, de fato, de uma estruturação de dados muito, muito organizada, né? A generativa, como o próprio nome diz, ela gera, né? Então ela tem um conceito tecnológico lá de transformers, enfim, tem todo um porquê tecnológico de por que ela chegou aqui, que ela é generalista. Então, assim, o que é importante? Tenha o dado, né? E olha que a beleza da história. Eu falei multimodal também. Estudem o que é multimodalidade. Multimodalidade é você pegar teu chat GPT agora, abrir ele no modo vídeo, pegar o teu rascunho que você acabou de fazer, conversar com a tua IA sobre aquele rascunho e pedir para ela transformar aquilo numa planilha. Então, essa possibilidade já está na nossa mão. Então, assim, a gente tem hoje que olhar o conhecimento, organizar os dados, mas a vantagem da generativa é, mesmo você, confecção, que está um pouquinho atrasado na sua organização, se você correr, em pouco tempo você já vai usar o potencial dela, porque ela está pronta para ler até o teu garrancho. Ela vai entender até o teu garrancho que você escreve no papel, ela vai entender, né? Desde que você faça isso com frequência. E está disponível. O ChatGPT hoje, se você entrar na versão até... acho que a Free também tem, mas na versão paga, que é a mais barata, você bota o vídeo ou tira a foto daquela... né? Quero fazer uma... tira o look, pega a foto do look e tira uma foto e pede para a IA analisar com você. Isso é o que a gente mais faz. Ou seja, tirar fotos de pessoas e pedir para a própria IA fazer uma análise daqueles looks. Perfeito. A gente falou aqui de vários papéis que a gente pode utilizar a inteligência artificial no dia a dia, ou pessoal ou profissional. Mas, na sua opinião, qual o principal papel da inteligência artificial na gestão de processos de fabricação? Acho que o principal papel é auxiliar o gestor em conduzir o seu negócio da melhor forma possível e aonde ele pode ter do lado dele o seu eu extremamente melhorado ou pronto para tirar todas as dúvidas que ele tenha, desde que ele tenha as boas dúvidas. Então, dentro da análise, por exemplo, se você for pegar qualquer metodologia de processo hoje, você pode consultar a tua IA e avaliar se o que você está fazendo está indo bem ou como poderia ser melhor. E não é a IA fazendo, é você que está absorvendo esse conhecimento e usando essa tecnologia para melhorar o seu conhecimento. Então, ela impacta diretamente. Qualquer teoria, qualquer tese, qualquer estilo de processo, provavelmente você vai ter uma excelente resposta. E falando em gestão, né, ele falou em gestão de processo produtivo, que a gente bate muito nesses processos da empresa. Eu ia falar na gestão de pessoas, em relação à IA, onde a IA entra na gestão de pessoas. Mas, como você falou aí, foi bem claro, o treinamento. É um treinamento, trazer conhecimento para que as pessoas comecem a trabalhar utilizando a inteligência artificial. Porque a gente, quando fala no ganho, tanto do custo-benefício, mais do ganho produtivo, é isso. As pessoas vão... a IA vai pensar pelo ser humano. Então, vai pensar... exatamente. Pensar de uma maneira a somar. Porque enquanto a gente está raciocinando, planejando, com ela vai ser tudo mais rápido. Então, a produtividade vai aumentar cada vez mais, né? Onde as empresas que aderirem a isso, cada vez mais. Então, aqui na região é preciso que isso seja fortalecido, é preciso que isso seja discutido, é preciso que seja esclarecido. Porque aqui ainda é um tabu enorme. Essa questão das indústrias, eu vivo nas empresas aí e vejo que muito poucas pessoas, muito poucas empresas usam, e poucas pessoas, as poucas que usam, são poucos que têm treinamento para isso, para entender. Então a gente vai firmar aqui esse compromisso de trazer esse conhecimento mais aprofundado para a região, como a Nacional Têxtil se preocupa muito com o cuidado com os confeccionistas, com o crescimento deles, porque é uma cadeia, né, que a gente tem que alimentar. Então, o que acontece? Isso aí é mais um ponto que a gente vai trazer. Eu até hoje não pensei nisso, em como é importante, como tem coisas aí, falando com você, especialista nisso aí, que eu acho que foi a pessoa certa mesmo para isso. Como tem coisas que a gente pode utilizar, né? Mas começando, qual é o início de tudo isso para se utilizar a inteligência artificial? Você falou aí no RP, é uma coisa também muito
problemática aqui na região. As pessoas, para aderirem também, ainda tem muita resistência. Então, fale um pouco sobre isso aí, que é o que a gente tem hoje na indústria de confecção, que é o ERP. As empresas estão aderindo com uma certa dificuldade, mas estão aderindo. Eu queria que você falasse um pouco da importância do ERP dentro de uma confecção para a utilização da IA. É como a gente colocou, né? A IA precisa de dados para ela poder acontecer. Eu coloquei o Machine Learning ali, o Deep Learning, que são esses outros termos que a gente precisa mergulhar. Machine Learning, todo mundo vai ver, aprendizado de máquina. Deep Learning, aprendizado profundo. Algoritmos, né? Redes neurais. Ou seja, são todas as terminologias que agora a gente tem que entender um pouco disso daí. E todas elas absorvem como a gente. O que dá entusiasmo na gente? Conhecimento. Né? Então, a IA precisa de dados. Obviamente, se você tem um ERP, se você tem um sistema, esses dados estão sendo gerados com maior volume e ela adora volume. Né? Se você vai ver outros termos, né? Grandes volumes, né? Linguagem, né? De grandes volumes, ou seja, ela precisa de volume, né? Para ela poder, os algoritmos trabalharem, analisar aquilo ali e ter uma saída que seja uma resposta satisfatória. Então, a empresa que tem dados organizados, ela sempre vai sair na frente. Né? Mas um ponto que eu queria trazer também, que você falou de pessoas, até eu falei do assistente, né? Pô, você pode fazer assistente para treinar a tua equipe, né? Então, assim, você pode organizar, pega quem é um cara que sabe mais daquele processo. Ele tem dificuldade, vamos supor, até de escrever o passo a passo dele. Ele pode conversar com a IA, fazer a transcrição e a gente pode criar um assistente especialista naquela atividade. E aquele assistente vai ajudar a formação dos outros. Né? Então, assim, o conhecimento ele vai tanto você guardar o conhecimento da tua organização, quanto você levar esse conhecimento e formar pessoas mais rápido. Né? A área de RH está trabalhando muito com a inteligência artificial para identificação de profissionais, de perfis. Né? Você pode simular ali o perfil. Né? Você pode simular o teu concorrente. Né? Você pode simular o que meu concorrente faria. O meu cliente, o que ele gostaria. Então, a IA está para isso. Aí você vê que isso acaba mudando até a forma como a gente pensa. Né? Pronto, e com certeza isso funcionou já para mim. Pensar de maneira mais dentro da inteligência artificial no meu trabalho. E eu quero trazer isso com o aval da Nacional Texto, trazer esse conhecimento para os confeccionistas da região, porque realmente precisa. Vai ser muito, assim, vai ser uma coisa, vai contar muito para eles. Porque a gente trabalha com produção. Produção é tempo. Tempo a gente não pode perder. A gente tem que estar sempre à frente do planejamento, à frente de tudo isso, para que a coisa funcione com mais agilidade. Então, a inteligência artificial serve muito para isso. A utilização da inteligência artificial nas confecções é muito mais simples do que a aplicação de um sistema como o ERP. Isso. Exato. Porque o ERP ele tem que ter os processos prontos. Eu tenho que ter o processo de RH, processo de produção, aí vai processo de compra de produtos, tem a questão fiscal, faturamento, isso tem que estar tudo redondinho para que a gente coloque isso dentro do ERP. A inteligência artificial, você não precisa iniciar a utilização avançada. Ela pode ser utilizada da forma mais simples. Uma busca de um relatório novo que você não faz, uma coleta de uma criação de imagens, uma coleção. Uma simples coleção. Eu quero fazer uma coleção outono e inverno com as suas melhores cores. Quero fazer camisa. Quais são as saias que combinam com essas camisas? Quais são as calças, tipos de bermudas que combinam com essas camisas? Esse tipo de pergunta é fácil de se aplicar dentro de uma inteligência artificial e as respostas são instantâneas. E, de fato, são informações privilegiadas. Total. Talvez, personalizada, né? Talvez até muito melhor do que qualquer consultoria que você poderia contratar. Total. Para adquirir esse tipo de informação. Conhecimento. Que eu falo hoje muito assim, em tempos de IA, que eu falo, não compre serviços, comprem conhecimento. Então, se alguém está lhe vendendo um serviço, que vem agregado do conhecimento. Porque o conhecimento hoje que é a grande moeda da história, porque a IA precisa desse conhecimento. Então, você pode pegar, pegue um outro nome aí, sei lá, Perplexity, né? É um nomezinho completo, parece remédio, né? Mas ele é uma ferramenta de pesquisa de mercado. Então, eu posso iniciar uma pesquisa nessa ferramenta, pego as informações, peço PDF de tendência de mercado, de moda de algum local, coleto essas informações, coloco ela no meu ChatGPT,
crio o perfil dos meus públicos. O meu público é do interior, ou é de Recife. Me cria uma correlação entre aquela moda ou aquele produto com aquele público. Essas correlações a IA vai trazendo na hora pra gente. E coisa que você ia demorar talvez uma semana para concluir. Exatamente. Ou nem faria, ou nem passaria pela cabeça que eu poderia fazer isso. Sem contar o custo, né? Que ia ser bem alto. Exatamente. E agora, qual é o maior custo? O maior investimento que quem está nos ouvindo aqui tem que fazer, e não pode abrir mão disso, é tempo para poder estudar. Porque assim, nós estamos no período que é... O conhecimento é o tempo inteiro. Né? Então, é o aprendizado contínuo eterno. Então, se a gente tem um custo para botar na mesa, é o nosso tempo, a nossa disposição para aprender. Realmente é um tema extenso demais que a gente não precisa, a gente precisaria de dias, meses para discutir tudo isso. Mas como a gente tem pouco tempo, infelizmente já acabou, eu queria que você deixasse, Hamilton, aí, se você quiser, lógico, um contato seu sobre tudo isso que você falou. Social. Quem quiser falar rede social, Instagram, o que você tiver aí para deixar de contato com a gente, seria legal que você pudesse fazer isso pra gente. Legal. A rede social que eu estou mais ativo é no LinkedIn. Né? Então podem procurar lá como Hamilton Matos, Hamilton com H, Matos com 2 T's no LinkedIn. Eu escrevo lá semanalmente, várias vezes, sobre esse nosso tema que a gente está falando. Né? No Instagram, eu tenho um Instagram até bem novo, acabei lançando por pressão do negócio, que eu também não estava no Instagram, que é Soul Shaper. Né? E hoje eu tenho até um dilema, um programa que a gente vai trabalhando no dilema, que é hoje nós somos shapers no sentido da gente modelar a nossa vida, modelar o nosso negócio, trazer o nosso aprendizado para que a gente possa, né, se modelar e modelar quem tiver ao nosso lado. Né? Não tem nada feito. Né? Nada o bacana do nosso momento é que não tem nada definido, não tem a melhor ferramenta, tá tudo a ser feito. Né? Então o conhecimento aí tá para a gente absorver. Aí é o homem da seguir, tecnologia. Né? A gente sabe quais são as ferramentas do futuro, mas qual vai ser o futuro? Ninguém sabe ainda. A gente que vai fazer. Porque tá mudando. Agora a inteligência artificial, daqui a pouco as máquinas com inteligência artificial, daqui a pouco as máquinas utilizando inteligência para a automação delas. Assim, é uma coisa que é sem limite. Então, Hamilton, muito obrigado pela sua presença. Foi maravilhoso esse conteúdo. Tenho certeza que vai fazer a diferença para os nossos ouvintes. E queria que Érico deixasse também as redes sociais da Nacional Têxtil. Lembrando a todos, temos a Nacional Têxtil Agreste, que é a página que a gente utiliza aqui no Polo de Confecções do Agreste. E tem a Nacional Têxtil Oficial, que é a institucional que a gente atende todo o Brasil. A fábrica fica? A fábrica fica em Abreu Lima, fica na região metropolitana do Recife. E lembrando que temos também uma loja em Fortaleza. E uma distribuidores loja na região aqui, Santa Cruz, Caruaru. Uma loja na capital, em Recife, no centro da cidade. Então, assim, é bem pulverizado aqui e muito forte. E pronta com um produto de qualidade, certo? Bem acessível para nossa região, para todo o polo de confecção do Agreste. Terminamos. Agradeço aí, CBN, Nacional Têxtil, Romildo pela condução aí. Obrigado pela super oportunidade. A gente que agradece. E você está comprometido, já está intimado a voltar no próximo programa para a gente falar sobre isso. Mas tem robótica, humanoides, tem muito assunto aí. Com certeza. Lá. Tchau, tchau. Podcast Confecção que dá certo. Oferecimento Nacional Têxtil, criando a moda junto com você.